Comece o dia bem informado com a equipe de jornalismo da Verde Vale FM. No ar, Jornal Verde Vale. Agora 6h32. Bom dia para você. No ar o nosso Jornal Verde Vale. Hoje é segunda-feira, dia 19 de dezembro. Bom dia, Wesley. Muito bom dia para você, J. Pereira. Bom dia também para todos os nossos ouvintes que a partir de agora passam a sintonizar mais uma edição do Jornal Verde Vale. Ótimo dia também para você que vai nos acompanhar através das nossas plataformas digitais. Bom dia também, Daliana Oliveira. Bom dia para você, Jota. Bom dia para todo mundo. Agora são 6h32. A partir de agora, muito bem informado no Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Aos destaques, Wesley. Argentina bate a França nos pênaltis, conquista o tri e eterniza Messi como gênio de uma geração. Passa na Assembleia projeto que obriga a presença de PM em escolas estaduais de Goiás. Defensoria Pública recomenda a Caiado vetar Bolsa Arma. Seus destaques, Daliana. Novo abono do PIS/PASEP varia de R$ 109 a R$ 1.302 em 2023. Congresso altera o orçamento secreto para evitar a derrota no STF. Próxima Copa do Mundo terá 3 sedes e 48 seleções. Estes e outros destaques agora no Jornal Verde Vale. A notícia em primeira mão. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 6h33. Uma ótima manhã de segunda para você, uma excelente semana. O Sindicato Nacional dos Aeronautas anunciou na tarde de ontem que começa hoje a greve da categoria nos principais aeroportos do país. Os pilotos e comissionários devem cruzar os braços todos os dias entre as 6 e as 8 horas da manhã. Os trabalhadores rejeitaram em votação virtual realizada neste fim de semana a proposta apresentada pelo Tribunal Superior do Trabalho. Entre os 5,7 mil votantes, 76,4% rejeitaram o oferecido pela mediação do tribunal. A proposta apresentada ontem pelo vice-presidente do TST, o ministro Aloísio Correia da Veiga, prevê uma reposição de 100% da inflação medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor, mais aumento real de 0,5%. Os percentuais incidem sobre salários fixos e variáveis. O presidente do Sindicato Nacional dos Aeronautas, Henrique Recklander, orientou aos tripulantes que compareçam hoje nos aeroportos, mas que não façam decolagem entre 6 e 8 da manhã. A greve está prevista para ocorrer em São Paulo, Rio de Janeiro, Campinas, Porto Alegre, Brasília, Belo Horizonte e Fortaleza. E o valor do abono do Programa de Integração Social, o PIS, e do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público, o PASEP, que 23 milhões de trabalhadores poderão sacar a partir do dia 15 de fevereiro, vai variar de R$ 109 a R$ 1.302, considerando o novo salário mínimo. Os detalhes você confere com Igor Pereira. Os trabalhadores poderão sacar valores entre R$ 109 a R$ 1.300 do abono do PIS/PASEP em 2023. O valor considera o novo salário mínimo a partir do próximo ano e foi aprovado pelo governo nesta semana. O valor do abono é proporcional ao período trabalhado com carteira assinada em 2021. Cada mês trabalhado equivale a um benefício de R$ 109, ou seja, quem trabalhou 12 meses com carteira assinada receberá o abono cheio no valor do salário mínimo. O abono do PIS é pago pela Caixa Econômica aos trabalhadores de empresas privadas. Já o PASEP é pago pelo Banco do Brasil aos profissionais de órgãos públicos que têm direito. Quem recebe pela Caixa e nasceu em janeiro e fevereiro recebe a partir do dia 15 de fevereiro de 2023. Quem nasceu em março e abril recebe dia 15 de março e assim por diante. Já quem recebe pelo Banco do Brasil e tem o PASEP com final 0, recebe no dia 15 de fevereiro. Quem tem o PASEP com final 1, recebe no dia 15 de março e assim por diante. O trabalhador pode consultar o site do governo federal a partir de fevereiro de 2023 para saber se tem direito. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Igor Pereira. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 6h36, 6h36. Olha, na última sessão da Assembleia Legislativa de Goiás, antes do recesso parlamentar,
os deputados aprovaram matéria que obriga a permanência de ao menos um policial militar em escolas estaduais. A matéria passou em segunda e definitiva votação na sexta-feira. De autoria do deputado Paulo César Martins, o projeto explica que esse agente deverá ficar na portaria do estabelecimento no momento da entrada e saída de alunos e em todos os turnos em que haja aula no estabelecimento. Na justificativa, o parlamentar argumenta que desde o início do ano letivo nas escolas da Rede Estadual de Educação em Goiás, as autoridades já interceptaram pelo menos 21 ameaças de atentados ou massacres nas unidades de ensino. Apesar de ter votado favorável, o coronel Adailton, um dos representantes da segurança na casa, considerou a proposta incoerente. Vale citar, a matéria segue agora para a sanção do governador Ronaldo Caiado. Jornal Verde Vale. Esportes. E mais um atacante pode desembarcar nas próximas semanas em Porto Alegre para reforçar o Grêmio. O Clube Gaúcho está acertando com Michael, ex-Flamengo e atualmente no Al Hilal da Arábia Saudita. A contratação, porém, só será confirmada se o clube saudita conseguir derrubar uma sanção da FIFA. O Al Hilal sofreu um transfer ban da entidade máxima do futebol e está impedido de contratar novos jogadores por 2 janelas de transferências, uma já cumprida. O Al Hilal, inclusive, já comunicou o Grêmio, que acionou a FIFA para tentar a liberação e tem a expectativa de que isso ocorra ainda em dezembro. Ou seja, se o transfer ban cair, Michael deve vir para o tricolor gaúcho. Caso o Al Hilal siga impedido de contratar novos jogadores, o atacante seguirá na Arábia Saudita. E o estádio Internacional Califa foi o palco do penúltimo capítulo da Copa do Catar, a disputa pelo 3º lugar. O surpreendente Marrocos enfrentou a Croácia. Confira os detalhes dessa partida com Fred Júnior. A Croácia ficou com o 3º lugar da Copa do Mundo ao vencer Marrocos por 2-1 em Doha, no estádio Internacional Califa. Logo no início do jogo, aos 7 minutos, a Croácia abriu o placar com o zagueiro Gavardiol em jogada ensaiada. Mas 2 minutos depois, Marrocos empatou com o zagueiro Dari. Ainda na primeira etapa, Orsic fez um golaço. Da entrada da área, lado esquerdo, sem chances para o bom goleiro marroquino Bono. Marcos Visoli, que foi volante, jogou no São Paulo, entre outras equipes, também com experiência na comissão técnica do Tricolor, técnico de futebol, fala sobre a chegada das 2 equipes, a decisão de 3º e 4º lugares e também o resultado da partida, vitória da Croácia, 2-1 sobre Marrocos. Vieram de 2 grupos automaticamente, principalmente Marrocos e Croácia, um grupo complicado, onde tiveram méritos de passar, né? Deixar Canadá e Bélgica fora. Vejo a Croácia tecnicamente uma boa seleção, com jogadores maduros, alguns mais novos, um sistema bem montado defensivamente, com algumas variações importantes para o futebol de hoje. Me parecia que quando tinha que ser defensiva, sabia muito bem. Um trio de meio de campo com muita experiência para propor o jogo com mais dificuldades. Chegou desgastadas nessas finais, principalmente contra a Argentina, pois tinha feito 2 prorrogações, Brasil e Portugal. Marrocos foi a sensação. Foi criando corpo, coragem, uma equipe bem montada defensivamente, com blocos bem perto, vivia das bolas paradas e de contra-ataques rápidas e com jogadores bons tecnicamente e velozes. E tinha um fator importante, defendia até a morte. Chegaram desgastadas para disputar o 3º e 4º lugar. Jogadores cansados, principalmente do Marrocos. Setor defensivo com muitas lesões, mas novamente num jogo muita vontade. É o que não falta para o time de Marrocos. Croácia também desgastada, mas tecnicamente com bons jogadores, com poder de definição, que neste momento da competição levou a vantagem sobre Marrocos. Modric, um motorzinho, organizador. Então essa foi a diferença de Croácia e Marrocos. Mais 2 grandes sensações novamente do futebol mundial, principalmente para o lado defensivo, onde souberam anular grandes equipes como Portugal, como Canadá, como Bélgica, enfim, são equipes que vieram com a maneira mais fácil, aparentemente, de se fazer, mas com muita competência, que é a parte defensiva. Na criação, teriam muitas dificuldades, mas foram 3º e 4º lugar de um Mundial onde
muitas equipes de tradições não conseguiram chegar. A seleção croata, desde que começou a disputar a Copa do Mundo de forma independente, conquistou já 3 medalhas, 2 de bronze e 1 de prata. Com o terceiro lugar, a Croácia vai receber da FIFA 143 milhões de reais. Já Marrocos, com a quarta colocação, vai receber 132 milhões de reais. Agência Rádio Web, com informações da Copa do Mundo do Catar, Fred Júnior. Jornal Verde Vale. Agronegócios. 6h42 agora. O Supremo Tribunal Federal deu provimento parcial na sexta-feira por 6-5 à ação direta de inconstitucionalidade número 4.395, no sentido de que o Fundo Rural não é devido pelos frigoríficos adquirentes da produção consumidora ou consignatária ou cooperativa. As informações são da Associação Brasileira de Frigoríficos, autora da ação. A decisão exonera os frigoríficos do pagamento do tributo retroativamente ao período em que a subrogação foi declarada inconstitucional. É o que declarou a Abrafrigo em comunicado, acrescentando que a discussão se arrastava por mais de 12 anos. Segundo a associação, os efeitos da decisão se estendem não só às partes do processo, mas a todo contribuinte do país que esteve e ainda está sendo chamado a recolher este tributo. Conforme a Abrafrigo, a decisão final do julgamento do STF contribui para a viabilidade financeira de inúmeros frigoríficos de todo o Brasil, especialmente os de pequeno e médio porte, favorecendo a geração de empregos e renda no setor. A notícia em primeira mão. Jornal Verde Vale. Agora, na Verde Vale, os comentários de Alexandre Garcia. Bom dia. Pois é, todos sabemos, né? Não é novidade. O último preso da Lava Jato foi solto pelo Supremo e pelo voto de Gilmar Mendes. Muito simbólico. Gilmar é conhecido como o soltador, né? E só faltava o voto dele e o voto foi a favor. Um homem, um criminoso condenado 23 vezes, a um total de 425 anos de prisão e ficou preso 6 anos. É a total desmoralização do combate ao crime no país. Total. Ele já estava preso, acho que não estava em cela, ele estava num quartel da PM em Niterói. O filho dele foi solto também. Enfim, é uma tristeza. É a pá de cal sobre um movimento que tentou. Depois do mensalão, veio o petrolão e se tentou eliminar a corrupção na política. E a corrupção venceu, ficou mais forte. Inclusive, está tirando da frente aquele que fez um governo pautado pelo fim de partidos políticos tomarem conta de ministérios e de estatais para evitar corrupção. A corrupção foi mais forte. E esse é um símbolo. Sérgio Moro, que foi juiz da Lava Jato, e depois foi perseguido, assim como Dallagnol, e os dois foram premiados pelos eleitores do Paraná. Sérgio Moro postou o seguinte: Sérgio Cabral solto, a responsabilidade fiscal abandonada, as estatais ameaçadas pela volta do loteamento político e a honestidade parece ter sido banida. É uma tristeza a gente ver isso. Aliás, o governo do Rio de Janeiro acabou de mandar para o Supremo uma exigência do Supremo que era como reduzir a letalidade policial. Eu acho o seguinte, quiser reduzir a letalidade policial é só tirar a arma dos bandidos. Mas o novo ministro da Justiça já anunciou que vai tirar as armas legais das pessoas que vivem dentro da lei. Eu acho que eles têm medo dos bandidos, porque não tiram as armas dos bandidos. Tiram as armas daqueles que não vão reagir, porque são pessoas que obedecem à lei. Bom, enquanto isso, o TSE manteve uma multa absurda de 23 milhões sobre o Partido Liberal, e Moraes, na hora de votar, chegou a falar em extinguir o partido. Só teve o voto do ministro Raul Araújo contra, dizendo que é um absurdo, mas isso mostra que tanto no TSE quanto no Supremo vai haver um movimento grande contra o Partido Liberal e todos aqueles que são do Partido Liberal, para ver se diminuem a oposição ao governo Lula. Eu acho que Lula está arrependido até de ter aceitado ser o único candidato capaz de tirar a possibilidade de Bolsonaro ser reeleito, né? O maquinismo se mobilizou para isso. Porque esse ministério está enlouquecendo Lula. Já está em 37 ministros, para dar lugar para todo mundo. E uma dor de cabeça atrás da outra, né? Tentaram mudar a lei para poder entrar o mercadante no BNDES. Mudaram na Câmara, não vai dar tempo de mudar no Senado a lei das estatais.
Então ele não pode entrar no BNDES, embora o governo argentino já tenha anunciado que o BNDES ia financiar um gasoduto, 4 bilhões. A ministra da Cultura, agora estão dizendo que ela se anunciou. A cantora Margareth Menezes está toda enrolada no próprio ministério, devendo dinheiro que o TCU descobriu que ela não cumpriu o contrato, e devendo também na Receita Federal e na Previdência Social. O Josué Gomes da Silva, presidente da Fiesp até a próxima Assembleia, não aceitou o Ministério da Indústria e Comércio, viu que ia se incomodar. Apoiadores, como Armínio Fraga, dizem que estão com medo, porque economicamente está indo para um caminho muito ruim. O Ministério da Economia, que era tocado só por Paulo Guedes, agora vai ter 4 ministros para tocar. Vai virar Fazenda, Planejamento, Gestão, Administração e tal. Ministérios assim, Ministério da Igualdade Racial. Como se criando o ministério se muda... É uma questão cultural, né? Criaram o Ministério dos Povos Indígenas com um índio preso, num presídio de presos comuns. O Serere é pastor, inclusive, e está lá jogado por crime de opinião, né? Enfim, é um problema atrás do outro. E os partidos estão em cima, todo mundo quer a sua parte nessa partilha. Lula deve estar pensando se deveria ter aceitado esse encargo, né? Porque 37 ministérios, isso é o dobro, mais do que o dobro, do número de ministérios de países de grandes economias, como Estados Unidos, como a Alemanha, por exemplo. De Brasília, Alexandre Garcia. Você ouviu os comentários de Alexandre Garcia. Oferecimento. O Centro de Diagnósticos de Mineiros tem realizado grandes investimentos em modernização, garantindo alta tecnologia em imagem, com equipamentos de última geração para sua maior segurança e tranquilidade. Corpo clínico altamente especializado. No Centro de Diagnósticos, você conta com tomografia computadorizada, ressonância magnética de alto campo, mamografia 100% digital, densitometria óssea e Doppler fluxometria. Centro de Diagnósticos de Mineiros, sempre presente, excelência em atendimento e qualidade técnica. Agende seu horário. 64 3661 1799. Toca aí, Verde Vale. 64 99951 9680. Acesse o nosso site www.cdmineiros.com.br. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 6h58 agora, já estamos de volta com o Jornal Verde Vale desta segunda-feira. E os caças F-39 Gripen começaram a operar no Brasil nesta segunda-feira. Compradas em 2014, as aeronaves vão integrar o primeiro grupo de defesa aérea e serão os principais vetores da defesa aérea no país, segundo a Força Aérea Brasileira. A cerimônia que vai marcar o início das atividades acontecerá na base aérea de Anápolis. A FAB divulgou que o início da operação das aeronaves representa um salto tecnológico para o Brasil. Os primeiros caças do modelo pousaram no dia 30 de novembro desse ano em Anápolis. As aeronaves são chamadas do modelo F-39 Gripen operacional e vieram da Suécia. Antes de pousar em Goiás, os caças passaram por um período de testes em São Paulo, de onde decolaram. 6h58, parte importante da população ainda não completou o ciclo vacinal contra a doença, no caso a Covid, e deve buscar a dose de reforço disponível nos postos. O imunizante protege de casos graves da Covid e previne internações. Diante desse cenário, a repórter Sandra Fontela faz um alerta sobre as festas de final de ano e o surgimento de uma nova onda de Covid-19. Os encontros de fim de ano podem levar a um aumento de casos de infecção por Covid-19 no começo de janeiro. Essa constatação se dá com base em experiência prévia, a exemplo do mesmo período do ano passado, com a chegada da variante Ômicron no Brasil, quando os casos de Covid cresceram de forma exponencial. Segundo o presidente da Sociedade Brasileira de Medicina Tropical, Júlio Croda, é difícil fazer uma previsão sobre uma possível disparada de casos no começo de 2023. Porém, o infectologista afirma que o aumento atual da média móvel de casos e de óbitos pela doença é evidente desde que a subvariante BQ1 da Ômicron passou a circular no país. Lógico que viagens, confraternizações estão associados com o aumento de transmissão.
É um equilíbrio muito tênue, né? Entre contato, transmissão e sua imunidade prévia ou imunidade da população ao Covid-19 vai refletir no impacto que essa nova variante vai ter ao longo dos próximos dias e semanas. O Brasil começou a receber a nova geração de vacina contra a Covid. Por enquanto, são 4,5 milhões de doses da bivalente da Pfizer. Júlio Croda alerta que uma parte importante da população ainda não completou o ciclo vacinal. O infectologista diz que a população não deve esperar pela nova vacina, mas sim buscar a dose de reforço disponível nos postos. A gente tem que entender que as vacinas atuais continuam protegendo para hospitalização e óbito. Isso tem que ficar bem claro. A gente tem 100 milhões de pessoas com esquema vacinal atrasado. As pessoas não podem ficar esperando a chegada de uma vacina bivalente num quantitativo muito pequeno para aí sim fazer o seu esquema vacinal, completar seu esquema vacinal. Isso não é prudente. População, nesse aumento expressivo de casos, procure os postos de saúde e atualize seu esquema vacinal. O Ministério da Saúde ainda não definiu a respeito da distribuição nem o público prioritário que irá receber a vacina bivalente. Portanto, além de tomar a dose de reforço com a vacina disponível nos postos, é importante manter os cuidados básicos de proteção, como o uso de máscara e a higienização das mãos com água e sabão ou álcool em gel. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Sandra Fontela. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. E a Assembleia Legislativa do Estado de Goiás aprovou na última quinta-feira, em segunda votação, projeto de lei de autoria da Governadoria, que institui o Programa de Incentivo à Regularização Fiscal da Agência Goiana de Regulação. O programa estabelece medidas facilitadoras para a negociação de débitos relacionados a créditos tributários e não tributários em favor da agência. As empresas que estão com a taxa de regulação, controle e fiscalização em atraso terão até 30 dias, até o dia 30 deste mês, aliás, para negociar os seus débitos. De acordo com o presidente do Conselho Regulador da AGR, Wagner Oliveira Gomes, o Refis 2022 poderá beneficiar 2.246 pessoas físicas e jurídicas que prestam serviços em setores regulados pela agência. Atualmente, a AGR tem um estoque de 147 milhões de reais a receber de prestadores de serviço de transporte regular e de fretamento, saneamento básico e terminais rodoviários. O projeto segue agora para a sanção do governador Ronaldo Caiado. Jornal Verde Vale. Esportes. 7h03 agora. Vamos então falar aqui do mercado da bola. A imprensa da Argentina repercute que o Atlético Mineiro chegou a um acordo com o River Plate para a venda do meia Nacho Fernandes na última sexta-feira. O jogador chegaria nas próximas horas a Buenos Aires para assinar o contrato até o fim de 2025. As conversas estão bem encaminhadas e faltam detalhes burocráticos. O Galo terá direito a receber 2 milhões de dólares, algo em torno de 10 milhões e meio de reais de forma líquida. As conversas avançaram entre os clubes com a proposta de 3,1 milhões de dólares do River Plate. Como há uma dívida do Atlético com o próprio clube argentino na FIFA, envolvendo a compra de Nacho em 2021 no valor de 1.100.000 dólares, sobraram então os 2 milhões de dólares para o Galo. E a Argentina é a campeã da Copa do Mundo pela terceira vez na história. A seleção argentina venceu a França nos pênaltis após o empate por 2-2 neste domingo no estádio icônico de Lusail e garantiu assim o primeiro título mundial de Lionel Messi. Fred Júnior faz um balanço dessa partida. E a Argentina conquista o tricampeonato da Copa do Mundo ao vencer a seleção da França nas penalidades por 4-2. Mas o jogo poderia ser muito mais fácil do que pareceu. O time argentino abriu o marcador no primeiro tempo, chegou a fazer 2-0, com Messi mais uma grande atuação, mas na segunda etapa, com as mudanças da França de Deschamps, a seleção francesa empatou a partida com 2 gols em Mbappé. E ainda, ao final da segunda etapa, tanto a Argentina como a França tiveram oportunidades de vencer no tempo normal. Porém, a partida foi para a prorrogação. A Argentina novamente ficou na frente do marcador com um gol de Messi e depois, mais uma vez, Mbappé
empatou a partida. Pela primeira vez na história da final de Copas do Mundo, um jogador marca 3 gols de uma decisão. E foi assim para o jogador francês, que ficou com a artilharia da Copa. Mas, mesmo assim, quem venceu foi a Argentina. Nos pênaltis, mais uma vez a frieza dos hermanos argentinos fez com que a Argentina conquistasse o seu tricampeonato. 4-2, coroando Messi aos 35 anos, na sua última Copa do Mundo, o jogador argentino conquistando o Mundial tão esperado, tão sonhado em sua despedida em mundiais. A seleção argentina vai receber em premiação mais de 220 milhões de reais. A França, campeã em 2018, fica apenas com a segunda colocação, mas com um prêmio acima dos 170 milhões de reais. Agência Rádio Web, com informações da Copa do Mundo do Catar, Fred Júnior. Jornal Verde Vale. Agronegócios. 7h06 agora. Após 30 anos de vacinação contra a febre aftosa, Mato Grosso encerrou no último sábado a imunização do seu rebanho bovino em etapas anuais. A estimativa do Instituto de Defesa Agropecuária do Mato Grosso, IDEA, é que sejam vacinados nessa etapa 33 milhões de bovinos e bubalinos no estado. Pecuaristas mato-grossenses possuem até o dia 26 de dezembro para comunicar ao IDEA a realização da imunização do seu rebanho. Mato Grosso se tornou livre da febre aftosa com vacinação em 1996. Contudo, o vírus rondou o estado até o ano de 2007. A doença trouxe forte impacto financeiro para a pecuária brasileira. Somente em 2022 foram destinados quase 4 milhões de reais para o combate a doenças de saúde animal em bovinos e ovinos no Mato Grosso, de acordo com o presidente do Fundo Emergencial de Saúde Animal de Mato Grosso, Antônio Carlos Carvalho de Souza. As notícias locais são destaque no Jornal Verde Vale. 7h07 agora. E a Prefeitura de Mineiros, por meio da Secretaria Municipal da Saúde, informa a população que foi ampliada a campanha nacional de vacinação contra a Covid-19 para o público infantil. A partir de recomendação emitida pela Secretaria de Estado da Saúde, o município fará a vacinação em crianças de 6 meses até 2 anos de idade, já a partir de hoje, segunda-feira. A Secretaria Municipal de Saúde orienta aos pais irresponsáveis que estejam munidos do cartão do SUS e também a caderneta de vacinação da criança. A vacinação contra a Covid-19 é importante em face do cenário epidemiológico atual, com o aumento de casos da doença pela subvariante da Omicron, a BQ1. Recomenda-se o uso de máscaras faciais nos seguintes casos: sintoma gripal, comorbidades ou imunossuprimidos. Os pais ou responsáveis devem procurar as salas de vacinas das seguintes unidades básicas de saúde. Hoje, segunda-feira, UBS Aureliano. Amanhã, terça, Dona Sanica. Na quarta, Oswaldo José de Souza. Na quinta, Dona Florinda. E na sexta-feira, Dr. Silvio Azarias. E após arrecadar roupas, brinquedos e alimentos, a Pastoral da Criança fará a distribuição dos itens para crianças e famílias em situação de vulnerabilidade social de Mineiros. A coordenadora da Pastoral da Criança da Paróquia São Bento, Ilonica Legari, traz mais detalhes sobre essa ação. E hoje a gente está realizando esse projeto, em prol das famílias da Pastoral da Criança. A gente nomeou como Pastoral da Esperança da Pastoral da Criança. E ficou, muito satisfeito a gente está mesmo, por tudo que a gente ganhou. Graças a Deus, agradecer primeiramente a Deus, aos nossos padres que nos ajudam muito, a Comiva. E teve vários doadores. Então, depois Dom Vinícius vai falar sobre os doadores, todos. E a gente só quer agradecer muito a todo mundo e a Deus primeiramente. Nós conversamos agora também com o pároco Dom Vinícius Rezende a respeito desse evento, Fala um pouco então sobre a viabilização desse projeto. Esse projeto só foi possível ser realizado graças ao apoio de muitas pessoas e empresas que nos apoiaram, que abraçaram a causa, que fizeram essa nossa campanha Natal de Esperança ser uma realidade. Hoje, se a gente pode distribuir tantas cestas básicas, tantos brinquedos e, acima de tudo, distribuir amor, esperança, é graças a essas pessoas. Então a gente tem muito que agradecer. Eu aproveito para agradecer a todos aqueles e aquelas que estão nos apoiando, a Comiva, Inova Telecom, Gráfica Globo, CRC, a pessoa da Cássia Dundi através da Eletrodecolu. Agradeço também aos amigos Herô Siqueira e Clayton através do restaurante e Churrascaria Sudoeste. Agradeço a Verde Vale FM, a Top Mineiros, Espaços Homens, Enxovais Estilos. Agradeço também ao escritório do Haroldo
Haroldo, ao Ricardo Imóveis, em nome da Laís e do Ricardo, a Planalto Case, a Proplan, Projetos e Planejamentos Agropecuários. Então são tantos que nos ajudaram que hoje a gente só tem a agradecer. Então a nossa gratidão a todos aqueles e aquelas que unem forças, esforços para que possam proporcionar um Natal mais feliz, como o nosso projeto fala, que seja de fato um Natal cheio de esperança, levando também um pouquinho mais de dignidade à mesa de cada um e cada uma, através de comida, através de roupas, através dos brinquedos para as crianças. Então, a Pastoral da Criança preza sempre por isso, pelo bem-estar e pela vida das crianças, e o que hoje a gente está vendo aqui é isso, é a realização de um projeto através da força de tantos. Nós conversamos agora também com o presidente da Comiva, Cássio Teodoro. Como é que o senhor vê, então, essa realização? Olha, Daliana, bom dia, né? Bom dia aos ouvintes da Verde Vale. É uma satisfação falar aos microfones da emissora. Primeiramente, agradecer a Deus por estar participando desse momento importante da vida da comunidade, da Paróquia São Bento. Agradecer ao Dom Vinícius, né, que é o nosso pároco e está sempre à frente, a Eloni, nosso vice-prefeito João Grandô, que é parceirão também da comunidade, né? Da comunidade da Senhora Aparecida. Enfim, agradecer a Deus. E a Comiva está apoiando, né, a pastoral com as doações de cesta. E isso a gente acredita, como o Dom Vinícius já disse, levar esperança às pessoas, né? E a Comiva tem o seu papel importante no ano que ela faz 50 anos, fundada pelo nosso saudoso Dom Eric, junto com os 31 produtores rurais. Eu acredito que eles estão felizes de saber que a Comiva dá continuidade àquele trabalho que foi iniciado com muita energia, com muita boa vontade. E acredito que o movimento é levar essa esperança e vida a todos, né? Vida em abundância. E o cooperativismo sempre estará junto. Nós ficamos felizes de poder participar. E a Comiva, eu falo assim, enquanto diretores, o Alberoni, o Regis, que é os nossos diretores, vice-presidente Regis, o secretário Alberoni, e ao time de colaboradores, o nome da Comiva é pronto. Ela está junto da comunidade e quer ver cada pessoa prosperar. Desejo um Feliz Natal a cada pessoa, a cada criança, a todos. Jornal Verde Vale. 7h12, último intervalo do Jornal Verde Vale desta segunda-feira, e já vamos destacar para você. Congresso altera o orçamento secreto para evitar derrota no Supremo Tribunal Federal. E próxima Copa do Mundo terá 3 sedes e 48 seleções. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 7h17, 7h17 agora. O Supremo Tribunal Federal vai suspender os prazos processuais de 20 de dezembro até 31 de janeiro do próximo ano. A definição está na portaria 316/22, que é assinada pelo diretor-geral da Corte, Miguel Piazzi. Em uma publicação no site, o STF diz que não haverá expediente entre os dias 20 de dezembro e 6 de janeiro do ano que vem. Durante esse período, o tribunal receberá apenas pedidos com risco imediato de perecimento do direito, e o protocolo de petições e processos será admitido exclusivamente por meio eletrônico, nos termos da resolução 693, é o que informou. O horário de funcionamento dos setores que atuarão durante o recesso será das 13 às 18 horas. Nos dias 24 e 31 de dezembro, o funcionamento será das 9 às 15 horas, com ampliação da jornada para o cumprimento de medidas judiciais urgentes. Por outro lado, não terá plantão no Natal e nem 1º de janeiro. De 9 a 31 de janeiro, o atendimento ao público externo será das 13 às 18 horas. 7h18. E o Congresso aprovou na última sexta-feira um projeto de resolução que altera o funcionamento do orçamento secreto. Confira essa reportagem com Yuri Hudson. Em meio ao julgamento da constitucionalidade do chamado orçamento secreto, o Congresso Nacional aprovou, em plena sexta-feira, uma resolução que disciplina a distribuição e fiscalização das emendas de relator. O presidente do Congresso é o autor da proposta, que define que 15% do orçamento secreto, emendas RP9, são de destinação dos presidentes da Câmara e do Senado. 5% do próprio relator e 80% deve ser dividida proporcionalmente entre as bancadas partidárias. Para Pacheco, essa definição mostra um critério para a divisão dos recursos, trazendo mais lisura ao orçamento.
desse projeto de resolução, que é uma demonstração de comprometimento com a qualidade do gasto público, com a impessoalidade e algo muito importante, que é a transparência, ou seja, tudo aquilo que era ponto vulnerável apontado pelo Supremo nas próprias ações junto ao Supremo Tribunal Federal, são pontos que se busca corrigir com essa resolução. Até este momento, 5 ministros votaram contra o orçamento e outros 4 favoráveis, ou seja, não há uma decisão em definitivo. Ainda restam 2 ministros para votar, Ricardo Lewandowski e Gilmar Mendes. Lewandowski se reuniu com Pacheco nesta sexta-feira para entregar um relatório do grupo de trabalho sobre a atualização da lei do impeachment. O ministro conversou com a imprensa e comentou a decisão do Congresso e indicou que pode dar uma posição favorável ao orçamento secreto. Com isso, nós paralisamos a nossa votação em homenagem ao Senado Federal, ao Congresso Nacional, e agora temos uma resolução, estou tomando conhecimento agora de seu conteúdo, e certamente nós levaremos essa resolução. Neste ano foram destinados 19 bilhões de reais para as emendas de relator. O orçamento é dividido sem seguir regras, sem critérios, não necessita de indicação parlamentar, por isso, chamado de secreto. A votação do tema no Supremo será retomada nesta segunda-feira. Agência Rádio Web de Brasília, Yuri Hudson. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 7h20 agora. O governo de Goiás concederá na remuneração do mês de dezembro deste ano evolução funcional para mais de 16 mil servidores, contemplando colaboradores de 20 órgãos do Poder Executivo. O impacto mensal com as progressões é de R$5.600.000. A ação é coordenada pela Secretaria de Administração. As progressões estavam suspensas desde 2017. Foram retomadas em junho do ano passado, inicialmente nas áreas de educação e saúde. Em julho desse ano, as evoluções funcionais foram estendidas aos demais órgãos, abrangendo mais de 36 mil servidores, com impacto mensal superior a R$32 milhões. Das 16.026 progressões que serão concedidas desta vez, a Secretaria de Estado da Educação tem o maior número de servidores contemplados, 13.922. A SEAD vem em segundo com 545 colaboradores beneficiados. O secretário da Administração, Alexandre De Martini, pontua que a concessão das evoluções funcionais é uma maneira de reconhecer a parceria entre servidores e Estado. Para ele, a retomada das progressões, a agenda de concursos, o investimento em capacitação do quadro de colaboradores são essenciais. Jornal Verde Vale. Esportes. 7h22, além dos 200 milhões de reais que faturou da FIFA com o título da Copa do Mundo, a Argentina terá mais 10 milhões de dólares, 52,8 milhões na cotação atual da Conmebol, a Confederação Sul-Americana de Futebol, como prêmio pela conquista. O presidente da Conmebol, Alejandro Domingues, foi pessoalmente ao vestiário da Argentina no estádio Lusail e entregou um cheque simbólico à Associação de Futebol Argentino, no valor prometido por ele ainda no sorteio dos grupos do Mundial. No total, a FIFA vai desembolsar mais de 2 bilhões de reais em premiações, 10% a mais do que a Copa da Rússia. E por falar em Copa do Mundo, a próxima, que vai acontecer em 2026, terá mais de um local como sede. Canadá, Estados Unidos e México serão os 3 países sede. Além disso, haverá também um aumento no número de seleções, serão 48. Fred Júnior chega agora no Jornal Verde Vale trazendo detalhes deste assunto. Uma final espetacular e emocionante que teve a conquista da Argentina nos pênaltis. Estádios modernos e luxuosos, 4 jogos em um dia. Pela primeira vez na história, arbitragem feminina na Copa. Acréscimos que geraram o equivalente a 7 jogos completos. Protestos contra o preconceito, a violência contra as mulheres. Cultura de um país em contraste à festa que cercam a Copa do Mundo. Zebras e equipes consideradas favoritas sendo eliminadas. Todos esses fatos mexeram com a Copa do Mundo do Catar. E dentro de campo, o que ficou deste Mundial? José Ferreira Neto. O Neto, o craque Neto, campeão brasileiro de 90 com o Corinthians, jogou na seleção brasileira e atualmente é comentarista da TV Bandeirantes. Fala o que ficou deste Mundial. Assim, falando do Brasil, eu avaliei que a gente continua tendo os mesmos problemas de administração, daqueles que jogam melhor.
e não são convocados, como o Dudu e o Gabigol, o Hulk, Cássio. Mas o que mais me deixou impressionado é como o futebol mudou para pior, não para melhor. Porque quando a gente fala de Marrocos, olha Marrocos, é porque Marrocos é uma seleção mais ou menos. Mas a gente tem a tendência de torcer sempre para os mais fracos. O que me decepcionou foi a falta de criação da Alemanha, foi do Brasil, da Bélgica. Mas também o que me deixou muito feliz é como que o Messi continua sendo esse fenômeno e o Mbappé com 23 anos, né, que mostrou que o futebol é técnico. Mas eu aprendi nessa Copa que a preparação física hoje ela é fundamental para isso. E para terminar, como a seleção brasileira se organizou do mesmo jeito medíocre, do mesmo jeito espalhafatoso, com família, com fralda, com pepita de ouro, dando espaço para o Ronaldo Fenômeno, dando espaço para tudo e não pensando em focar como se focou a Argentina com o Lautaro Martínez e Álvares fazendo um assado para o time, sendo que nós não fizemos isso. E quando perdemos, todos falaram, não, psicologicamente eu tô arrasado. Demorou 5 dias. Fizeram uma festa de arromba, Neymar tá jogando pôquer. Então a gente tem que repensar, não no treinador, mas no comando da CBF, que tem que ser trocado urgentemente. A próxima Copa do Mundo acontece em 2026 em 3 sedes, no Canadá, nos Estados Unidos e no México, e terá, pela primeira vez, assim como as 3 sedes, 48 equipes. As cidades sedes são, no Canadá, Vancouver e Toronto, no México, Guadalajara, Monterrey e Cidade do México, nos Estados Unidos, Seattle, São Francisco, Los Angeles, Kansas City, Dallas, Atlanta, Houston, Boston, Filadélfia, Miami e Nova York. A Agência Rádio Web, com informações da Copa do Mundo do Catar, Fred Júnior. Jornal Verde Vale. Agronegócios. 7h26 agora. A Europa enfrenta uma escassez de açúcar e os fabricantes de alimentos pagam caro para garantir o abastecimento depois que uma onda de calor prejudicou as safras locais nesse ano. Fabricantes de doces, bolos e refrigerantes estão pagando muito mais do que o normal para obter açúcar no curto prazo e aumentou o risco de algumas fecharem, de acordo com a CILS, a associação que representa os compradores europeus de açúcar. Para os consumidores, é uma ameaça de mais pressão inflacionária. A associação quer que a União Europeia suspenda temporariamente tarifas de importação para estimular embarques de açúcar refinado. Para aliviar a crise, a Europa poderia comprar de países da África e do Caribe, cujos embarques caíram nos últimos anos, mas que agora podem ser mais atraentes a preços atuais, segundo Joseph Gertland, vice-diretor-geral da Associação de Refinarias de Açúcar da Europa. Outra opção seria mais embarques dos principais exportadores, o Brasil e a Índia. No entanto, os indianos definiram cotas de exportação, enquanto os preços mais altos do etanol estimularam as usinas brasileiras a desviar mais cana para biocombustível. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 7h28. E uma nota técnica elaborada pelas Secretarias de Atenção Primária à Saúde e de Vigilância em Saúde, com base no Programa Nacional de Imunizações, elenca 15 recomendações direcionadas a profissionais e gestores, além de um passo a passo sobre o registro das informações sobre vacinação. Vamos conferir os detalhes com a Sandra Fontela. O Ministério da Saúde publicou nota técnica com 15 recomendações direcionadas aos profissionais e gestores a respeito da vacinação no país. O reforço nas orientações tem o objetivo de ampliar a imunização dos brasileiros. O documento também apresenta um passo a passo sobre os registros referentes à vacinação.
A primeira recomendação da lista aos profissionais da saúde trata sobre conhecer os imunizantes e os intervalos preconizados pelo Calendário Nacional de Vacinação. Na sequência, o Ministério orienta os gestores para realizar educação permanente e continuada com os profissionais da atenção primária à saúde e, assim, qualificar as práticas em relação à vacinação, além de aprimorar a qualidade do registro das informações de saúde. A orientação a pais responsáveis e à população sobre a importância de manter as vacinas em dia, os benefícios da imunização em todos os ciclos de vida também constam no documento. A nota técnica foi elaborada em novembro pelas Secretarias de Atenção Primária à Saúde e de Vigilância em Saúde, com base no Programa Nacional de Imunizações. O documento reconhece as ações de vacinação como estratégia de cuidado e reforça a importância de protocolos, normativas, procedimentos de manuseio e administração das doses de vacinas. Tudo isso no intuito de garantir melhorias no acesso e qualidade das ações de saúde ofertadas à população. O Ministério reforça que mantém as salas de vacinação equipadas e com profissionais capacitados. A pasta também informa que monitora a situação vacinal por meio do indicador sobre proporção de crianças de 1 ano de idade vacinadas contra difteria, tétano, coqueluche, hepatite B, entre outras doenças. Agência Rádio Web, com informações de Brasília, Sandra Fontela. As notícias locais são destaque no Jornal Verde Vale. Agora 7h30, 7h30, estamos chegando com as informações aqui da cidade de Mineiros, Corpo de Bombeiros, Polícia Militar, Polícia Civil, resumo deste fim de semana a partir de agora. 7h30, a gente sempre começa trazendo informações do Corpo de Bombeiros. Nós tivemos acidentes graves registrados, inclusive um ontem, na BR-364, quando foi registrado o acidente envolvendo veículos de grande porte, a gente fala deles daqui a pouquinho. Olha, registrado atendimento a acidente de trânsito envolvendo carro e moto. Foi por volta de 1h04 da tarde, foi ali na Rua Mirante, lá no Parque do Cedro. No acidente colidiram uma Chevrolet, uma C14 e uma Dafra, vitimando uma pessoa. O condutor de 23 anos de idade apresentava um corte aí na sobrancelha direita, fratura fechada no antebraço e escoriações pelo corpo. A equipe de resgate realizou atendimento e imobilização. Lembrando que muitas ruas do setor não há uma sinalização. Também ainda prosseguindo com o fim de semana, a gente traz na Rua Belarmino Pereira, bairro Machado, uma ocorrência também de acidente de trânsito, carro e moto, onde um Fiat Strada e uma Honda Titan, ocasionando uma vítima, um jovem de 41 anos de idade, condutor da motocicleta. Ele encontrava-se consciente, queixava-se de fortes dores no joelho e apresentava algumas escoriações. Diante dessa situação, foi realizado procedimento de imobilização e estabilização da vítima e também a condução até a unidade de pronto atendimento. Ainda na Rua Tocantins, Parque São José, há outro acidente de trânsito, desta vez moto com moto, envolvendo uma Honda 150 e uma Bis. Há uma vítima, uma jovem de 34 anos de idade, condutora da Bis. Ela estava consciente, apresentava uma fratura fechada no braço direito, algumas escoriações, queixava-se de dores, e foi realizados procedimentos de mobilização e também transporte para a unidade de pronto atendimento aqui de Nossa Mineiros. Ontem, por volta de 9h55 da manhã, as equipes de resgate, incêndio e busca e salvamento foram acionadas, a deslocar até a BR-364, quilômetro 270, zona rural, próximo ao Ribeirão dos Ferros, para atender um acidente de trânsito envolvendo 3 veículos de grande porte. No local, a equipe deparou com 2 veículos em chamas e um terceiro, uma baixa do local da colisão. Diante do fato, foi feito combate direto às chamas, usando água e espuma, para debelar o sinistro. Realizou rescaldo e, em seguida, a limpeza da pista, retirando parte da carga que estava sobre a via. O condutor do veículo, que seguia aí no sentido Mineiro Jataí, de 55 anos de idade, não resistiu aos ferimentos e acabou falecendo no local. O nome não foi divulgado. A cena ficou aos cuidados aí da Polícia Técnico-Científica e também da Polícia Rodoviária Federal. Bom, esse acidente então gravíssimo, ali próximo ao Ribeirão dos Ferros, deixou a rodovia paralisada ontem por um bom período, Isso deve acontecer também no dia de hoje. Lá está funcionando ainda
no sistema Siga e Pare. A Polícia Rodoviária Federal informou que irá fechar a rodovia para retirada dos veículos, mas não informou o horário, né? Isso depende aí da chegada dos veículos, dos guinchos e tudo mais, né? O trabalho deve durar cerca aí de 1h30, 2 horas para retirada desses veículos da pista. Há informações ainda, né, Wesley, de pessoas que presenciaram aí esse acidente, dando conta de um quarto veículo, né, que estaria também possivelmente envolvido aí nesse acidente, e pode ser ele o causador aí dessa tragédia. Nessa manhã hoje nos deparamos com algumas informações em grupos de WhatsApp, grupos de notícias, né? Falando justamente sobre isso, de que uma mulher que no momento do acidente, né, vinha atrás de um desses caminhões que acabaram se envolvendo no acidente, dizendo aí que um rodo caçamba havia fechado um desses veículos, quando ele tentou fazer a ultrapassagem e acabou forçando esse veículo, então, a se chocar frontalmente com outro veículo que acabou pegando fogo. Só que, segundo o relato dessa pessoa, inclusive essa informação, conforme consta aqui do que foi colocado no grupo, essa informação dessa mulher foi inclusive passada à Polícia Rodoviária Federal, que está de posse dessa informação e obviamente vai investigar sobre esse caso, né? Porque, segundo essa mulher, como houve o outro carro o outro caminhão estava tentando ultrapassar e houve essa forçação de barra desse rodo caçamba, acabou então forçando com que ele permanecesse na contramão, né? E acabou aí gerando esse choque frontal. Então, na verdade, dos 3 veículos que lá estão, né, que se envolveram e que foram perceptíveis aí no acidente, tem um quarto. Esse quarto envolvido, inclusive, segundo relato dessa pessoa, dessa mulher, ela passou por esse veículo, ele estava com a lateral toda ralada, com a lona rasgada e foi embora, não parou, né? Então, ela repassou essa informação posteriormente aí à Polícia Rodoviária Federal, né? E agora, com certeza, haverá investigação no sentido de que verifique quem foi esse caminhão, porque, pelo que se relata, que ele foi o grande causador dessa tragédia, desse acidente que aconteceu ontem ali na BR-364. 7h36, 7h36. Bom dia para você. Aqui sim você fica bem informado com notícias atualizadas, porque, como eu sempre digo, né? Aconteceu lá, você fica sabendo aqui. Um abraço aí pro Fagundes, ele tá mandando uma foto dizendo que agora está travado lá na BR, tá? A Polícia Rodoviária está no local. Fagundes, pode me atualizar aí se vai retirar os veículos agora, por agora, se tem essa informação? Se puder repassar pra gente, por gentileza. Muito bem, 7h37, vamos mudando de assunto e trazendo agora a área policial para você. No Jornal Verde Vale, ocorrências policiais. Vamos então com os principais acontecimentos. Wesley Daliana, nesse fim de semana aqui em Mineiros, poucas ocorrências, né? Mas foram registrados alguns fatos também, a gente tem a relatar aqui para você, ouvinte. Nós tivemos uma lesão corporal dolosa, onde a vítima, ela afirma o seguinte: isso aqui é uma confusão. Ela disse que está com um relacionamento aí cerca de 4 meses e meio, mas que a vida dela tá um inferno, porque a ex, né, do seu atual não os deixa em paz, né? Constantemente faz diversas ameaças, agressões e tudo mais, e ela resolveu representar criminalmente contra essa agressora e procurou a delegacia de polícia. Ainda tivemos uma outra lesão corporal dolosa, registrada aí na PM, na Polícia Civil, aliás, onde o cidadão, ele disse que estava almoçando na casa da sua avó, onde o seu pai também estava lá. Seu pai aí teria pedido dinheiro para a avó e a chave da caminhonete. Segundo aí o filho desse rapaz, né, observou que o pai já estava sob efeito de substâncias, né, e não permitiu aí que ele pegasse, e ainda o reprimiu, dizendo que a avó não tinha dinheiro para dar para ele. E aí começou aquela confusão entre pai e filho, o pai bastante agressivo, o filho conseguiu segurar o pai por alguns instantes, mas não conseguiu segurar aí por muito tempo, e posteriormente fez aí um boletim de ocorrência também por agressão. Nós tivemos ainda uma outra situação: conduzir veículo com capacidade psicomotora alterada, onde a polícia determinou a lavratura de auto de prisão em flagrante, em desfavor
aí desse rapaz, tá? Ele estava conduzindo aí o seu veículo, né? Diz que estava esperando aí a vítima, né? Estava esperando o esposo no sinal, né? Quando aí o rapaz pilotando a motocicleta veio e acabou colidindo contra aí o seu carro, né? Ele fez o teste, o valor superior ao permitido por lei, registrado 1,47. Assim foi lavrado o auto aí de apreensão do veículo, né? Infrações e tudo mais, a retenção aí da CNH, né? O veículo estava com documentação atrasada, estava uma lindeza só, né? Aí foi então, deve ter pago aí alguma fiança, se não pagou, tá guardado até agora também. Ainda tivemos uma outra situação, registrada uma averiguação onde a polícia, né, fez aí um registro de duas pessoas que estão aí separados, né? E que de forma amigável conviviam próximos, né? Devido à criação aí do filho. E agora buscam a solução pacífica para a divisão dos bens, mas estava ali havendo um desacordo, quem ficava com o sofá maior, quem ficava com o sofá menor, né? A polícia foi chamada, mas fez uma orientação para que procurem, né? Um profissional aí, um advogado, né? Para poder resolver essa situação de forma mais tranquila possível, já que conviveram amigavelmente até agora, né? Então, foram orientados nesta situação também. Um estelionato, acharam que não tinha, né? Mas tem. Aqui um rapaz, ele não disse quanto, mas ele disse que, segundo ele, começou depositando R$50, né? E começou a fazer algumas tarefas em algumas plataformas, aquelas, né, plataformas. Ele disse que agora não consegue sacar o dinheiro e a quantia é alta para ele. Ele só disse o seguinte: a quantia é alta para mim, né? Mas não revelou aí o valor. A gente sempre fala aí dessas plataformas onde você tem que cumprir tarefas e aí você coloca 50, ganha 100, aí o cara te estimula a colocar 100 para você pegar 250, né? E aquilo vai ficando ali numa conta fictícia. São os empregos dos sonhos, né? Uns empregos dos sonhos. Trabalhar realmente. No Mercado Livre. Tranquilo, enfim. De casa, né? De casa, sem poder sair no horário que você puder, é uma maravilha, né? A capacidade psicomotora alterada também foi registrado uma outra situação nesse sentido, onde a polícia, né? Teve aqui um acidente e tudo mais, foi feito um TCO, né, em desfavor de um deles, crimes de trânsito foram autuados aí, enfim. Ainda tivemos uma outra situação de posse irregular de arma de fogo. Esse daqui é um cidadão, ele resolveu ligar para a polícia, dizendo que tinha uma arma escondida na casa dele. Uma arma de pressão alterada aí para calibre 22. A polícia então fez a apreensão desse armamento. Ainda tivemos uma outra situação de subtração de incapaz, foi registrada dessa forma. A polícia foi até a zona rural ali, trevo de Portelândia, né, para averiguar uma situação. A equipe do CPE recebeu aí uma notícia, né, de que uma mulher solicitou a ajuda da polícia para encontrar suas filhas, duas filhas, uma de 12 e uma de 4 anos de idade, né, que estavam desaparecidas desde o último dia 17. Diante desse fato, a equipe foi até o endereço, né, colheu informações. Segundo a solicitante, no dia anterior, teria recebido uma mensagem, né, aí dela pedindo, né, que a menor, filha dela, de uma amiga, né, pedindo que a menor fosse com eles aí para um rancho na zona rural, lá de Portelândia, sendo negado o pedido. Ao chegar do trabalho, a mãe não encontrou as duas filhas, né, a de 12 e a de 4 anos. Tentou através de ligação via WhatsApp, sem sucesso, né, e por volta das 19 horas conseguiu contato, né, e segundo ela, a menor que a convidou a filha, né, disse que estavam no rancho, né, e que no dia 19 levaria as crianças aí. Sendo negado, e solicitou que trouxesse imediatamente as filhas até a sua residência. A polícia foi chamada e foi até ao trevo de Portelândia e por lá viu um veículo, né, com crianças, né, com as características indicadas pela mãe. E lá tentou fazer uma abordagem. De acordo com a polícia, o condutor do carro não parou, né, ainda tentou evadir-se do local posteriormente, sendo contido, aliás, pelos policiais. Foi levado até a delegacia também aí para verificação dessa situação. Ou seja,
A mãe não deixou que as filhas fossem aí para essa tal chácara, mas as filhas, né, de algum jeito aí, né, elas conseguiram ir. Vocês se enganaram, falaram aí que a mãe tinha deixado, enfim, enquanto a mãe estava ao trabalho, as duas, uma de 12 e uma de 4, a de 12 pegou a de 4 e levou junto também. E aí a polícia foi acionada, mas graças a Deus tudo bem, né? Muito bom. Agora às 7h44, então essas, né? As principais ocorrências registradas pela Polícia Civil, pela Polícia Militar e também Corpo de Bombeiros de nossa cidade. Vamos agora girando e trazendo a voz do cidadão também. Jornal Verde Vale, a voz do cidadão. Bom, temos aqui a voz do cidadão, né? O ouvinte participando aqui conosco, ele está dizendo o seguinte, né? Primeiramente, ele está parabenizando aí o programa, né? A parceria, ouvindo aqui vocês, Jota, Wesley, Daliana, ficou muito top, né? Muito bom, não perco nenhum programa aí, meu amigo Jackson Paislandi, um abraço aí, meu querido, obrigado pela sintonia com a gente. Moradores, né? Ali da região da NV9 pedindo lá reposição de lâmpadas, tá? Rua NV9, no Nova República, quadra 11, lote 14, também na quadra 11, lote 9. Lá tem alguns postes aí sem energia, o pessoal tá pedindo essa reposição de lâmpadas por lá, né? Para dar uma clareada na vida do pessoal que tá lá com a gente, ouvindo aí a programação também. Vamos lá, trazendo mais reclamações, mais solicitações aqui no 996-23-6881. 996-23-6881 é o telefone aí do Você Repórter para participar com a gente aqui na nossa programação. E agora estamos tranquilo aqui, ó, nenhuma reclamação, segunda-feira tá em tranquilo. Paz. Começamos já começou a chegar. Começamos aqui a semana, a semana do Natal, né? A semana aí de muita paz, de muita tranquilidade, né? Mas o pessoal lá do setor, bom dia, Jota, cadê aqui? Sabe me informar o horário, né, que abre os portões aí pro circo? Sempre às 18 horas, tá? Lá tá funcionando assim, é bom a gente ressaltar, hoje dia 19, são escolas, né? A cada dia tem as escolas selecionadas, né, para poder participar por lá. Só que a partir do dia 22 será aberto ao público, o público em geral, né? Mas lá tá funcionando a partir das 18, vai até uma meia-noite, quando não chove, né? Quando não chove, vai até meia-noite. Aí o pessoal vai e vem nas carretas, circo, brinquedos, enfim, tá? Sempre a partir das 18. Não sei se haverá alteração no horário para quando abrir aí para a população também, tá? Muito bom, o pessoal tá participando aqui com a gente também. Queria saber se tem como vocês, né, pedir na rádio, mandar alguém responsável na área, né, aqui nessa área, jogar um cascalho na Avenida Zeca Alfaiate, loteamento novo aqui, né, do Tote. Tá muito ruim para ir trabalhar de moto, né? Tá uma lama danada por lá. Quando tá chovendo fica muito ruim para passar. Lá no setor Oswaldo de Souza, a turma lá do Tote, né? Então tá pedindo aí foi só falar mesmo, viu? Começou a chegar aqui agora com gosto os pedidos e as reclamações. Jota, o pessoal da prefeitura entrando em contato aqui com a gente, que hoje não haverá, excepcionalmente hoje, não haverá as atividades do projeto Felicidade. Aí, ó, bom. Que é esse projeto que o ouvinte perguntou, né, lá do que está acontecendo no Parque de Exposição Agropecuária. Então hoje não haverá, mas retorna amanhã. E o motivo é porque hoje terá um leilão no Parque de Exposições que vai inviabilizar, então, isso, toda segunda-feira, né, o parque reserva aí para a realização do leilão. O Fagundes está dizendo aqui que é sem previsão de retirada ainda dos veículos, né? Tá no sistema Siga e Pare funcionando por lá. Então quem deseja ir para Jataí, né, vai ter que enfrentar essa espera, né? Passa um pouco, vai um pouco, passa um pouco, mas ainda sem previsão de retirada dos veículos por lá. Obrigado aí, Fagundes, né? Trazendo aí, né, essas informações pra gente aqui ao vivo aqui no programa. Obrigado aí. Manda um abraço pra turma aqui na Fazenda Matinha. Um abraço pra vocês. Isso aqui era no programa de ontem. Era no Domingão Sertanejo, né? Vamos lá. Bom dia, amigos Wesley, Daliana e Jota. Estamos precisando da ajuda de vocês, né? Sim, já li. Lá na NV9, quadra 11, lote 14. Na quadra 11, lote 9 também. O pessoal tá pedindo aí
reposição de lâmpadas por lá. Jota como pode, né? O vizinho, né, podou a árvore, né? O lugar sujo novamente. Esse aqui foi na semana passada, nós falamos da rua lá que o pessoal tinha limpado, né? Deixa eu ver aqui se eu tenho endereço aqui. O pessoal tinha jogado um lixo lá nesse local, a prefeitura foi lá, fez a limpeza, né? Foi ali na Travessa São José, lá no Divino Espírito Santo. Agora outro resolveu podar e jogar a sujeira aonde estava limpo, né? Tem que haver uma sincronia entre a prefeitura, quando você quiser fazer esse tipo de limpeza, né? Para poder fazer no dia certo. Se eu não estou equivocado, acho que você pode fazer um agendamento lá na secretaria, né? É lógico, não é quando você quer, né? Tem que várias outras pessoas, né, também necessitam desse serviço. Então, tem que dar uma encaixada aí para poder, porque ele foi limpo semana passada, hoje já tá sujo de novo. E tem duas opções, tem o container que a prefeitura disponibiliza, geralmente você aguardando ali de 10, 15 dias, depende da agenda deles, você consegue agendar para que eles mandem um container na sua casa. Então, se você quiser fazer a limpeza do seu terreno, enfim, alguma coisa que está na sua casa, entulho, e você quer descartar, você pode pedir esse container, ou ainda você pode colocar ali na calçada e pedir à prefeitura para retirar posteriormente. Na rua BV 13, quadra 17, lote 23, lá também é lâmpada. BV 13, quadra 17, lote 23, troca de lâmpadas por lá, tá? Sim, Jota, bom dia, sou lá Betel, gostaria de mandar os parabéns para a Guarda Ambiental Tática de Mineiros, o pessoal está desenvolvendo um bom trabalho de conscientização ambiental, manda aí um abraço, né, pro pessoal lá. Então um abraço para vocês aí, viu? O seu João, toda a turma aí, obrigado pelo carinho, pela sintonia também. Troca de lâmpadas, na rua Elias Paniago, quadra 31, lote 16, rua Elias Paniago, quadra 31, lote 16, o pessoal tá pedindo essa reposição de lâmpadas por lá, né? Ontem, né, o pessoal, inclusive participou ontem aqui do Domingão, pedindo ali uma faixa de pedestre, Wesley, ali próximo à feira, né, naquelas imediações da feira ali, dizendo ela que quase viu um atropelamento lá de uma criança, né, com mãe e tudo, então ela tá pedindo uma faixa de pedestre por ali e que os condutores passem devagar, porque o fluxo de pessoas ali na quarta e domingo é grande, né, então, se a velocidade tiver compatível com a via, é difícil acontecer um acidente, mas muitas pessoas esquecem, né, do próximo e acabam passando ali em alta velocidade, tá? Divino Espírito Santo tá ficando insuportável, moto sem escapamento. A turma tá abusando do rantantan por aqui. Então tá aí feita a solicitação aqui no nosso programa, tá? Muito bom, né? O pessoal já passou aqui, não haverá atividades do projeto aí, repetindo, né? Felicidade hoje, ou seja, lá no Parque de Exposição, que vai atender as crianças, mas retorna amanhã, dia 20 e 21, ainda reservado às escolas, e a partir do dia 22, aí é pra gente, né, Wesley, que não tá estudando ainda, mas gosta de um circo, né? O Jota já tá programando a partir da próxima segunda-feira já, né, deixar a criança que ele vive dentro dele ir pra lá, participar do circo principalmente. Jota. Fogo no circo. Deixa eu falar aqui, só reforçar mais uma vez, hoje a gente fez essa narrativa aqui no jornal, mas é muito importante isso aqui, a vacinação, né, que a prefeitura está mudando a partir de hoje, ampliando, né, a faixa etária dessa vacina contra a Covid, agora de crianças de 6 meses até 2 anos de idade, atendendo aí uma orientação da Secretaria Estadual de Saúde. Então, muito importante aí para os pais, para os responsáveis estarem atentos, né? Estamos enfrentando aí uma nova onda de Covid, não sabemos onde isso vai chegar, essa tal de BQ1, mas ela já está tendo subvariantes também, e então a vacinação continua sendo aí a forma mais eficaz de você evitar contatos e com a gravidade que essa doença possa proporcionar. Então, é interessante aqui mais uma vez reforçar que há um esquema para que os pais levem os seus filhos para vacinar nas UBSs aqui de Mineiros. Então, todo dia será aí numa UBS diferente. Hoje, segunda-feira, que está começando essa vacinação, é lá na UBS Aureliano. Lá não, aqui perto da rádio, né? Aqui próximo da SMT. Amanhã, terça-feira, na Dona Sanica. Na quarta-feira, Oswaldo José de Souza. Na quinta, Dona Florinda. E na sexta-feira, Dr. Silvio Azarias. Então, os pais e responsáveis, mais uma vez aí convocados a terem esse compromisso com seus filhos. Beleza, agora 7h53, bairro Popular com muito lixo e mato nas ruas.
Olha, tem um fio do poste de energia que está na porta da casa, ninguém vai arrumar, já tem mais de mês, na rua Goiás, quadra 51, lote 7, lá no setor Leontino, o pessoal tá pedindo aí para dar uma ajeitada, viu? A roçagem de mato alto no Santa Maria também. O pessoal tá perguntando, Jota, os cupons aí de Natal que concorre aos 50 mil reais, pode deixar aí na rádio? Sim, nós temos a nossa urninha por aqui, tá? Você pode trazer aqui ou na empresa que você comprou ou em outra empresa aí que tá participando também da promoção. Dia 24 é o dia, tá? Diga, Dalina, algum recado por aí? Ainda sobre essa questão do lixo, né? A prefeitura aqui de Mineiros aqui entrou em contato com a gente nesse momento para falar de uma ação que está acontecendo. Mude o foco. É uma ação voltada para o combate, né, do mosquito do Aedes aegypti, porém também tem essa função de que as pessoas limpem os seus quintais. Toda sexta-feira a prefeitura ela passa em bairros diferentes e aí ela solicita aos moradores que na sexta-feira que vai passar naquele determinado bairro, as pessoas façam a limpeza do seu quintal, coloquem na porta, na calçada de sua casa e a prefeitura passa recolhendo de forma geral ali naquele determinado bairro. Por exemplo, na última sexta-feira foi a vez do bairro Cruvinel, né? E aí a prefeitura vai divulgar esse cronograma agora posteriormente para as pessoas terem acesso, saberem que dia que vai passar aí no seu bairro. Então essa limpeza visando aí também a questão de combate ao mosquito Aedes aegypti. Bom, nós tivemos aqui uma reclamação, eu vi ela na internet também, vi ela agora aqui pra gente a respeito, né, de vendedores ambulantes ali na Praça Nova. Eu vou procurar me inteirar do assunto, né, entrar em contato com o setor de fiscalização da prefeitura para tentar entender, né, o fato aí pra gente comentar aqui no programa também, tá? Os lixeiros não recolheram lá no Parque São José no dia de hoje, o pessoal também pedindo esse recolhimento por lá, tá? Meu cupom não tem carimbo da empresa a qual comprei o produto, assim está participando do sorteio, tem algum problema? Não tem não, porque a gente tem um controle interno, né, que nós temos a numeração de qual numeração foi para cada empresa, tá? Então quando sair ali o seu papelzinho, a gente vai olhar a numeração, né, e ver aí de qual empresa. O carimbo da empresa facilita a identificação pra gente aqui na hora do sorteio, mas nós temos todo esse controle, né, numeração tal a tal, é para tal empresa aí, beleza? Pode ficar tranquila, minha filha, que você tá concorrendo aí. Tem um condutor, Jota, de HB20 com escapamento insuportável, andando no 12, acelerando aí, né? O pessoal também tá pedindo a limpeza da rua Cruvinel, esquina com a rua São Sebastião, né? Com a chuva, vem muito entulho aí pra rua, pedindo essa limpeza por ali também. Algo mais aí, senhores? Não, só isso por uma parte, segunda-feira. Tá tranquilo, não, né? Então vamos lá, girando. Jornal Verde Vale. 7h56, Wesley, bom dia pra você. Bom dia também para todos os ouvintes que conosco estiveram nesta manhã de segunda-feira, início de semana. Para você que não ouviu o programa, daqui a pouco já disponível para você no nosso Spotify, também no nosso Facebook. Você pode acompanhar todas as notícias que hoje nós trouxemos aqui para todos os nossos ouvintes. Tenham todos uma excelente semana. Jornal Verde Vale volta amanhã a partir das 6:30 da manhã. Bom dia, Daliana. Bom dia, Jota. Bom dia para todo mundo que nos fez companhia até agora. Como sempre, a gente agradece a sua participação aqui no Jornal Verde Vale. E amanhã a gente está de volta a partir de 6:30. É isso aí, 7h57. Forte abraço, obrigado ao carinho pela audiência, sempre aqui com a gente. Continue ligados na nossa programação. Esse é o Jornal Verde Vale. Aconteceu lá, você vai ficar sabendo aqui. Bom dia. A Verde Vale apresentou Jornal Verde Vale.